noite aí todo mundo que está nos assistindo. Tô aqui com o Luiz Cláudio, nosso diretor aqui de Linkspay, de Keep Impact. Estou aqui com a Juliana Guerra da Embrands. Obrigado. Daqui a pouco eles se apresentam. Obrigado, Ju. Obrigado, Luiz, pela presença. Estamos dando sequência aqui nos nossos Papo Links, trazendo a opinião do mercado, trazendo conhecimento, trazendo cases interessantes para... Acho que a ideia aqui é bate-papo que tragam o que está acontecendo de verdade no mercado, o que grandes empresas estão fazendo Começou com o começo da pandemia, para a gente poder manter viva aqui a relação com os clientes, mesmo com os escritórios fechados. E aí eu queria começar o nosso papo aqui com primeiro a Juliana se apresentando, Juliana Guerra da Embrands, depois o Luiz, e aí a gente começa aqui falando, e acho que hoje um tema super diferente e super relevante, que é meio de pagamento. Acho que todo mundo muito preocupado aí com dinheiro, com caixa, com recebíveis, e a gente vai olhar como o mercado financeiro tem impactado, como a gestão de caixa tem sido impactada nesse momento tão particular. Obrigado, gente. Boa noite aí. Obrigado pela presença de vocês. Ju, obrigado pela presença. Boa tarde, boa noite, né, pessoal? Bom, eu sou a Juliana Guerra, eu sou a gerente de tesouraria da Embrands e vou contar um pouquinho depois para vocês da minha experiência aí. A gente tem uma parceria longa e bem estruturada com a Lynx e com a experiência aí de uma proposta nova aí, né, de usar um meio de pagamento de cartão de crédito com uma função um pouquinho diferente aí do que a gente está acostumado a ver no mercado. Legal. Luiz? Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Zé. Boa noite, Juliana. É um prazer estar com vocês aqui, com o nosso público aí que está nos ouvindo, para falar um pouquinho dessa nova visão que a Juliana disse sobre uma nova utilização dos meios de pagamento, uma facilidade nova dos meios de pagamento para ajudar o nosso B2B, né? Nosso processo de B2B. A Pipag é uma empresa Lynx. Estamos aí com uma missão de alongar os prazos. Essa sempre foi o nosso processo: alongar prazo e trazer para o nosso cliente a possibilidade de recebimentos à vista. Aí, durante o nosso bate-papo, vamos trocando um pouquinho mais ideias sobre esse produto e o que a gente pode ajudar, o que a gente pode contribuir aí para o mercado, o que a gente tem aí de novidade para vocês. Legal. Vamos lá. Eu acho que assim, a primeira pergunta que eu faria para a Ju aqui é quais foram os desafios que vocês encontraram, porque imagina, né, a Embrands é uma empresa, assim como grandes outras marcas, principalmente no varejo de moda, tiveram clientes fechando portas, né, assim, poxa, em muitas regiões, né, no Brasil todo, o varejo fechou as portas. E são empresas, muitas do varejo de moda, que tem uma parte muito grande da receita no B2B, né? Vendendo para multimarca, né? Vendendo para revendedores. Né? E toda uma cadeia de representante comercial e tudo mais. Quais foram os maiores desafios que vocês encontraram no começo da pandemia, no durante? Ali, se foram desafios diferentes nas diferentes fases aí da pandemia? Entendendo aqui que a gente já está, felizmente, vou contar um pouquinho, final, Com a pandemia, né, assim, acho que a pandemia veio aí final de março, né, no primeiro momento todos os lojistas, né, tanto nós com lojas próprias, quanto nossos franqueados ou multimarcas, acho que foi geral, né, o fechamento das lojas do dia para a noite. Então, por volta do dia 20 de março, praticamente todas as lojas, acho que no Brasil, fecharam. E aí, durante esse período, eu acho que foi natural de todo mundo segurar todos os pagamentos, né? Então, se eu não tenho venda, eu também não pago. Então, num primeiro momento, acho que o maior desafio do nosso caso, por exemplo, é a fonte de receita secar, né, do dia para a noite, quer dizer, as lojas próprias fechadas, e todo o nosso canal de B2B também
suspendeu todos os pagamentos aí até descobrir o que ia acontecer com essa pandemia. A partir do momento que as praças foram abrindo, a gente começou a ter aí os desafios que foram mais tracionados aí de maio, né? Claro que tiveram praças que abriram antes, fecharam, mas enfim. Final de maio, meados de junho, e que é exatamente esses lojistas, né? Precisando abrir a loja, bloqueado, né? Com as marcas, né? Em função da falta de pagamento, ou com limite de crédito entupido em função do não pagamento, ou seja, querendo pagar, mas precisando parcelar. E do nosso lado aqui, como franqueadora, né, ou a marca, precisando trazer o recebimento para o D0, enquanto eles estão pedindo alongamento, e precisando soltar faturamento que ficou represado, enfim, ou tirar novos pedidos de novas coleções. Nesse meio desse caminho, aí, quase como um sanduíche, né, fica o representante, né, que tem uma meta grande de venda, não consegue vender, porque o cliente dele está ou bloqueado ou sem limite, e também sem receber, porque no nosso caso, pelo menos, o representante recebe na liquidez do cliente. Então, para a gente foi um grande desafio, quer dizer, quanto mais eu alongo para o cliente, mais longo fica o pagamento para o representante, mais demora para bater o caixa da companhia, enfim. Então, foi nesse momento aí que a gente acabou conhecendo aí a solução da Pimpag, que a gente vai falar um pouco, mas acho que o grande desafio aí dessa cadeia foi exatamente isso, né? As marcas precisando do recebimento quanto antes, o cliente precisando alongar, o representante também precisando do recebimento antes, o cliente precisando alongar, e como é que a gente azeita esse cobertor aí curtinho, um pouquinho para cada um, né? Inadimplência também foi um problema para você, Ju? Foi, assim, a inadimplência, o atraso, ele veio quase que de imediato. Então, a gente parou praticamente de receber o pagamento previsto para o dia e quase bateu zero, assim. Esse mercado já trabalha com um atraso, não vou nem chamar de inadimplência, tá? Vou deixar inadimplência, eu vou chamar para que não acerta nunca, tá? Mas a gente já trabalha nesse mercado com um atraso... Ali, né? Assim, a gente ainda brinca que assim, o atrasado dentro do prazo dos 30 dias, assim, é super normal, a gente ainda considera como até quase que no prazo, mas a gente começou a ter atrasos maiores e eu acho que o mais assustador foi não o atraso em si, né, mas a pouca disponibilidade do cliente em fazer qualquer tipo de negociação, né? Porque ele também ficou parado, né? Ele teve a venda dele interrompida, né? Então ele tinha na prioridade dele a folha dele, o custo de ocupação, mas claro, né? A gente aí como parceiro estratégico importante, mas sim, num primeiro momento com loja fechada, a gente tinha uma disponibilidade muito baixa de qualquer tipo de negociação. Aí com as lojas começaram a abrir, aí essas negociações começaram a destravar, tá? Do nosso lado, foi por uma estratégia da companhia, a gente decidiu não fazer nenhum tipo de negociação mirabolante, né, para os nossos clientes. A gente sabe que o mercado trabalhou com inúmeras, né, enfim, dando descontos relevantes para o cliente não devolver a mercadoria, ou, enfim, dando desconto para o cliente pagar, do desconto o principal para o cliente pagar, enfim, por uma opção nossa, a gente não trabalha dessa forma, né? A gente, claro, tentou ajustar da melhor forma possível para atender o cliente, porque tem que socorrer a cadeia, né? O ecossistema precisa se ajudar nesse momento, mas sem fazer nada muito mirabolante aí, para não danificar as marcas da empresa. E, Juliana, essa realidade foi a mesma tanto para os franqueados, para os seus franqueados, como para os multimarcas? O que você tem aí de diferente para equilibrar as duas pontas? O multimarca, ele tem tickets médios menores e a gente tem que ter uma atenção um pouco mais... vamos dizer assim, uma preocupação um pouco maior, porque ele não tem nenhum tipo de vínculo, né,
com a marca, né? Na verdade, o vínculo da multimarca é porque essa marca gira ou não na loja dele, chama cliente na loja dele. Então, é pela marca em si, mas não tem nenhuma dependência e nenhum vínculo comercial, né? Então, a gente acaba tendo um pouco mais de cuidado nas negociações, nos alongamentos com as multimarcas. Tem que boa parte da nossa rede de multimarcas são clientes de muitos anos. A gente tem cliente de 20 anos, 25 anos com a gente. Já tem um histórico desenvolvido, enfim, conhecem já até o nosso acionista, enfim. No caso dos franqueados, a preocupação, ela existe, mas ela é diferente, quer dizer, eu sou a principal fonte de financiamento desse cara, né? Então, ele é um fornecedor exclusivo, eu sou fornecedor exclusivo, né? Ele só compra de mim. Então, se a gente não chega num meio termo que seja bom, eu perco o franqueado, né? Então, você mata o canal, se você não tiver esse cuidado, é fundamental, né? Para o multimarca, se você não acomoda, ele vai comprar de outro, né? Eu não vou contar, porque senão eu vou parecer muito velho, mas em primeiro é que eu era muito novo. Em 1997, 7, eu era gerente do multimarca, e aí ia muito no showroom lá na Coronel Barroso lá comprar. E é isso, assim, e é muito fácil migrar de uma marca para outra, né? Então, assim, se você não acomodar a situação desse multimarca, ele vai migrar para outro. Se você não der uma condição interessante, ele vai migrar para outra marca, né? Se eu vou comprar ela, se eu não vou comprar essa marca, Covid, tá, vou migrar para outra. E já o franqueado é meio que questão de sobrevivência, assim, ele só pode comprar de você. Então, se você não equacionar, como que esse cara vai sobreviver? Você vai encerrar o contrato de franquia dele? Vai fechar a loja dele? Então, é fundamental que você ache uma... E aí você vai ficar dando crédito sem fim para ele? Né? Como que você vai? E como que você conseguiu ajudar, Luiz? Como que Pimpag entra nessa equação aí para tentar resolver esse problema, essa equação financeira aí? A gente teve uma... No meio da pandemia, o Luiz vai contar um pouquinho, mas no meio da pandemia a gente teve uma reunião, o Luiz abordou esse assunto e foi no exato momento que eu falo que assim, nada é por acaso, e foi no exato momento que os clientes estavam pedindo soluções diferentes para Inbrands. E aí Luiz, conta um pouquinho aí. Legal. É verdade, porque a gente viu assim, e a gente, na Lynx não tem ninguém melhor para falar isso do que o Zanco, né? Mas as dificuldades que os nossos parceiros estavam tendo, e principalmente porque esse processo que a gente falou, tanto do multimarca como do franqueado, é o seu desafio de você manter o seu share, né? Que é o que o Zanco disse. Se por acaso você não facilita, você vai ver a outra marca, principalmente no multimarca, a outra marca ocupar o seu espaço lá e você vai ter dificuldade. Por outro lado, você tem aquele seu desafio grande com os seus representantes, de como é que você mantém essa cadeia funcionando, né? Como é que você mantém esse pessoal motivado, vendendo, e como é que você habilita a ponta. Nesse momento, a gente, aí numa conversa, num bate-papo, a gente começou a discutir sobre a possibilidade de a gente utilizar o Pimpag como uma ferramenta que permitisse para que, no caso da Inbrands ou dos nossos parceiros em geral, que fizesse sentido, ou seja, uma ferramenta que permitisse alongar o prazo para as multimarcas, alongar o prazo eventualmente para os franqueados, de todos os tipos de pagamento, de todos os processos que eles tinham com vocês, e efetivamente disponibilizando o recurso desse parcelamento à vista, no momento zero, em D0, para que você satisfizesse tanto o franqueador como quem precisa de um fôlego para estar girando a roda, né, nesse momento. E a gente utilizou nós adequamos a ferramenta, e aí muito com a ajuda da Juliana, vamos fazendo toda uma adequação, todo um processo, para que a nossa ferramenta permitisse esse parcelamento com cartão de crédito em até 12 parcelas, né? Parcelar em até 12 para quem tivesse com essa necessidade. Então a gente já estava alongando esse prazo e fazendo os créditos efetivamente em D0, com uma boa condição e que permitisse também para o franqueador que ele pudesse utilizar algumas condições
que ele definiu na política comercial dele, na política financeira dele, de um recebimento à vista, dando uma condição de à vista para que ele pudesse alongar em até 12 vezes, utilizando até 4 cartões de crédito que ele tinha com disponibilidades financeiras e permitindo ele passar esse tempo, permitindo que ele conseguisse ter um fôlego para sobreviver e trazer aí para a gente uma possibilidade maior para o nosso franqueador. Então, a gente foi ajustando cada vez mais aí o processo, com volto a dizer, muito da ajuda aí da Inbrains, da Juliana aí, que nos aturou durante um bom tempo para que a gente fizesse essa colocação e geramos um produto que caiu como uma luva, efetivo para esse processo, permitindo alongar e trazendo para o nosso cliente esse recurso no momento zero, né? Então, isso ajudou bastante nesse momento, nessa passagem, né? Mas eu queria, Ju, até que você falasse, você tem com toda a propriedade, aquele seu representante, que é o que gira a roda, né? Que é o que faz o dia a dia, é o que faz com que as vendas e ele também esteja estimulado trabalhando com você, o que isso representou? Como é que isso começou a fazer sentido para que ele mantivesse as vendas em plena atividade? Na verdade, assim, quando a gente conversou, né, eu tinha certa até dúvida, porque a gente está falando de um cliente ter limite de crédito em cartão de crédito suficiente para fazer essas negociações. Mas a facilidade de ter 4 cartões ajuda bastante, sem dúvida nenhuma. E nesse primeiro momento zero, a gente não tinha nem pensado, né, no representante, né? A gente só falou, poxa, é uma solução que atende muito bem os dois lados, né? Cliente e Inbrains, né? Porque a Inbrains recebe à vista, o cliente consegue o prazo que ele gostaria de parcelar, porque o que a gente tinha mais de solicitação era parcelamento em 10, 12 vezes. O custo é pago por ele, então eu posso dar para ele uma condição de à vista, né? E aí a gente, em função de pandemia, a gente foi um pouco agressivo nessa questão de à vista mesmo para ele, como se a dívida estivesse vencendo no dia. E aí, quando a gente parou para pensar, a gente falou, poxa vida, mas isso atende também o representante. E o representante é a figura-chave desse canal, né? Esse canal, ele existe por causa do representante. Então, assim, se o representante não vê valor em qualquer coisa que a gente queira fazer para o canal, dificilmente decola. Então, a primeira pessoa que a gente tem que convencer nessa brincadeira toda é o representante. E quando a gente viu que esse produto ele tem 2 vantagens. A primeira é o recebimento à vista, né? O recebimento à vista dispara o gatilho da comissão à vista. Ao invés de, se a gente tivesse parcelado com caixa nosso, esse representante também ia receber parcelado, né, no mês seguinte ao pagamento, que é assim que a gente trabalha. E além disso, como a gente está falando de um crédito que é dado pelo adquirente, ele libera limite de crédito para o cliente para vender mais mercadoria, né? Ou seja, aquele entupimento que teve ele não trava o cara. Das negociações, ele libera, né? Então, o que ele pagar no cartão, além dele conseguir a condição que ele quer, a gente recebe à vista, o representante recebe à vista, todo mundo feliz, ainda libera a possibilidade da gente, eu, representante, fazer novas vendas para ele. Não tendo uma sobreposição de limite de crédito ou aquilo que a gente acabou de falar, né? Poxa vida, mas a gente vai financiar e aumentar o risco dele infinito, né? Até quando? A gente consegue ajustar bastante com essa ferramenta. Então, quando a gente fez essa análise e falou, poxa, é uma solução que todo mundo ganha, né? De alguma forma, e divulgamos para o canal, a gente tá bem feliz, assim, o volume, a gente começou aí com um piloto, né, Luiz? De poucos casos, enfim, aí muito rapidamente a gente conseguiu avançar bastante, enfim, tem bastante cliente usando, fazendo o uso da ferramenta e tá indo, até superando as expectativas aí, acho que de todo mundo. Que legal, te ajuda a aumentar a sua participação no multimarca, né, na loja dele, né, já que você não trava o limite dele, né, o seu limite com ele, que você cederia de crédito, você aumenta, porque a briga no multimarca é de market share dentro da loja, né? Porque, eu compro 10% dessa marca, 10% dessa aí, vou ali dentro do meu limite. Se você não trava o seu, daqui a pouco ele tem 30% da sua marca lá, né?
É verdade. E a gente é bem restritivo no crédito aqui na Inbrands, né? Então, a gente é bem conservador no crédito e nesse momento de pandemia, a gente acabava tendo dois efeitos negativos, né, para o nosso lado, que primeiro a condição financeira de todo mundo no Brasil se deteriorou durante essa pandemia. Não tem nenhuma empresa, eu acho, pouquíssimas empresas que têm uma condição financeira que melhor do que era, né? Então, o risco aumenta. E, por outro lado, você fica aí com o que a gente brinca, né, de um cano entupido aí por conta de não pagamento de coleções anteriores, te impossibilitando o faturamento da coleção atual ou pedidos de próximas coleções. Então, acho que ajuda bastante. Trava tudo, né? Você acaba travando tudo, né? Aquele processo. E eu vejo até nesse processo que a gente acabou fazendo, foi até uma quebra de paradigma, uma dificuldade que a gente imaginava, né? Falou, poxa, legal, isso vai ser muito fácil para quem tem precisa alongar R$10 mil, R$5 mil, R$7 mil, e a gente teve gratas surpresas aí, né? Com clientes aí que conseguiram reabilitar o crédito, reabilitar as compras, principalmente reabilitar a sua possibilidade de venda dele, né, de estar girando o ponto de venda dele com valores maiores. Então isso foi um desafio muito legal para a gente, né, que a gente vê que efetivamente foi uma parceria ganha-ganha-ganha para todo mundo, porque ele passou a utilizar de alguns mecanismos, alguns mais conservadores, outros menos conservadores, mas de descontos para que a própria política da empresa para vendas à vista, alongando o prazo dele a possibilidade de alongar em até 12 vezes, e com essa diferenciação, os custos que correm todos por conta, né? É importante a gente chamar, todos por conta aí do comprador, né? Do multimarca ou do franqueado, que seja, esse processo financeiro ficou muito palatável, muito tranquilo, porque ele acabou tendo duas vantagens, além de alongar, usando como se ele fosse realmente um processo à vista, né? E conseguiu, dessa forma, girar mais forte esse mercado, e a especificação aí que o Zanco fez é a principal, né? Permite você manter o seu share e até, em alguns casos, melhorar o seu share dentro das lojas que você atua efetivamente de multimarcas. Legal. Isso aí. Eu queria só lembrar a turma que está assistindo a gente, a Manu aqui já contou que tem bastante gente assistindo nosso papo, que a turma pode mandar pergunta para o Luiz sobre como funciona o processo com o PinPag, para a Juliana, para entender um pouquinho alguma curiosidade do processo aqui, de como ela está usando a PinPag, ou para entender alguma característica de como ela toca lá a tesouraria da Inbrands. Fiquem à vontade, manda, os moderadores encaminham para a gente a pergunta aqui e a gente vai ter o maior prazer de responder. Exatamente. Luiz, eu acho que outra característica, Luiz e Juliana, eu acho que outra característica que acho que a gente teve também dessa dinâmica nova de pagamento, eu queria que vocês comentassem, é que a gente teve uma evolução, uma revolução nos meios de pagamento. Queria que vocês falassem um pouquinho, por mais que a gente esteja aqui olhando, o foco aqui seja o B2B, mas a gente teve também e isso acabou impactando diretamente no B2C. A gente só conseguiu reaquecer o B2B a partir de que o B2C começou a criar jeitos novos de vender à distância, de movimentar de alguma forma, não só pagar, mas de chegar mesmo com as lojas fechadas, de movimentar de alguma forma ali, reaquecer, de acessar o consumidor para a roda voltar a girar e poder voltar a comprar, né? Teve o próprio jeito de acessar o consumidor, a gente teve que reaprender como fazer o varejo, né? Você sentiu isso, Juliana, nas lojas, assim, nos seus clientes, da turma reaprender a vender dentro das lojas? Sem dúvida. A gente teve um crescimento importante, né, na venda do e-commerce, em função da pandemia, e eu acho que é isso, assim, das coisas boas, acho que tem algumas coisas boas, né, que a pandemia vai deixar pra gente. Eu acho que uma das coisas boas
essa acelerada que eles deram no mundo virtual, vamos chamar assim, que eu acho que é uma coisa que não retroage, né? Ela só vai para frente, ele só acelerou, mas de diversas formas, né? De você comprar pela loja, comprar pelo portal do marketplace do shopping, retirar no drive-thru, retirar no concierge do shopping, enfim, formas alternativas mil aí para continuar a venda, né? Porque o cliente, apesar de não estar indo para as lojas, mas também, né, tinha necessidade de comprar. Então, nas cidades menores, a gente conversa um pouco com os nossos clientes. Nas cidades menores fica mais fácil essa logística, né, de entregar a mercadoria, não na loja aberta, né, mas num grande centro como São Paulo, tem todo também um desafio aí, não só do meio de pagamento, mas da logística toda, então como é que se reinventa. Eu acho que isso tudo só vem acelerar, né, esse mundo virtual, acho que vai ganhar muito mais força daqui para frente, porque até pessoas que nunca imaginavam comprar pela internet compram hoje, né, porque teve que aprender. Os QR Codes, e agora o Pix, né? A gente tem toda uma revolução nesses pagamentos. Tudo, exatamente. É a fase, acho que tem mais mudado nos últimos anos, uma transformação muito grande. Tem mudado muito. É verdade. Aqui, né, aqui a gente pegar aqui na Lynx, né, e é um negócio bacana da gente ver e de processo, que a gente teve aqui a aceleração do processo digital, que a gente já vinha traçando, mas ela acelerou e ela potencializou, e a gente tinha um desafio, né, junto com todo esse processo, que também de criar meios de pagamentos efetivos que permitissem com que tanto os nossos clientes franqueadores, como as nossas multimarcas, as nossas lojas, tivessem ferramentas melhores e com maior segurança para que eles pudessem vender, né? Então a gente está fazendo ainda, e muitas coisas virão aí, como você disse, do Pix e várias modalidades que acontecerão a partir disso, mas a gente conseguiu está conseguindo conciliar meios de pagamento, colocar os nossos produtos de pagamento cada vez mais nos nossos clientes, né, como alternativa para que eles possam cada vez vender mais e também utilizar esse novo canal que virou uma realidade mais rápido do que se imaginava, né? Ele teve que virar uma realidade na raça, né? Foi muito rápido e teve que acontecer, né? Isso é muito legal de você ver essa transformação. Se a gente olha aí, e quando a gente fala de tempo, né, a gente fala como o Zan falou, de 97, de 98, não, estamos falando de março para cá, a mudança que esse mercado teve, um mercado que a gente atua com tecnologia e com meios de pagamento, que é um mercado muito nervoso, que é o varejo, né? Ele tem ali todas as suas nuances que acontecem no dia a dia, não tem uma coisa que você tem tempo para pensar no que vai fazer. As coisas vão se encavalando e essa possibilidade que a gente teve, tanto na companhia, acho que foi muito legal de dar soluções para isso, de criar soluções adequadas para cada tipo de necessidade, mas e dos nossos próprios... E o legal é que a grande parte desses produtos foram criados com vocês, como a gente fez esse processo com a Embrands, vocês nos ajudaram bastante, mas todas as outras coisas que a gente fez, vários de outros produtos que a gente desenvolveu em termos de links e em termos de Lynx Pay, foram feitos com clientes, né? Foram ajustes, pedidos e processos feitos com clientes, e a gente percebe que está dando bastante sucesso. A gente tem ainda um caminho bacana para criar novas possibilidades, mas a gente vê bastante sucesso nisso, né? Que era o grande desafio, né? É ainda o grande desafio. Nós precisamos ter caixa para virar, né? As empresas precisam ter caixa para virar e precisam também gerar isso para o seu cliente da ponta, porque senão não adianta, né? Não tem share fabricando e não vendendo. Tem duas perguntas aqui, na verdade. A Bruna Luiz está perguntando aqui, olha, seria legal explicar como a ferramenta funciona, e a Fabiane está perguntando aqui se o assunto é perfil do mercado na pandemia ou como a ferramenta funciona. Fabiane, eu acho que aqui é entender como que a Lynx aqui, como um provedor de soluções de tecnologia em software, em meio de pagamento, em soluções de software físico e para o varejo físico e digital em meio de pagamento, tem ajudado o varejo também nesse momento de pandemia, né? E aí usando o case
da Inbrands, como um dos grandes varejistas do Brasil, para ilustrar aqui como que a gente tem ajudado. E aí, eu acho que, Luiz, você pode ajudar aqui a Fabiane a contar um pouquinho, eu acho que tanto o Luiz quanto a Juliana, contar um pouco na perspectiva aqui, o Luiz de contar um pouco da ferramenta, e a Ju um pouco de como que é o processo na Inbrands, de como que ela starta ali, como que tem até uma integração com a RP e tudo mais. Acho que é legal vocês contarem na prática ali como que funciona. Legal. Deixa eu falar um pouquinho da ferramenta. A Juliana, acho que é legal ela colocar como a gente desenvolveu esse trabalho lá, mas é importante a gente ter essa pergunta. Agradeço aí a Fabiane por essa pergunta aí para a gente. A ferramenta funciona de maneira muito simples. Ela pode se adequar especificamente a cada tipo de operação que você quer fazer. A gente consegue fazer essa operação de forma muito simples, manual, pelo telefone, aí, pelo smartphone, pelo computador. Você faz ela diretamente para o seu cliente, na negociação, no momento da negociação, no momento que o seu representante está propondo uma solução. Como nós podemos fazer esse processo de forma massiva, encaminhando um volume grande de negócio de acordo com uma definição que a empresa tenha, e a gente chega a fazer, temos a ferramenta pronta, através de APIs, para que a gente possa fazer o checkout direto com o sistema, integrando diretamente com a RP. Na Inbrands a gente começou, acho que a Ju vai falar um pouquinho melhor, a gente começou fazendo dessa forma mais... atendendo cada tipo de negociação. É um processo muito simples que a gente consegue implantar para vocês, para quem tem necessidade de um dia para o outro, no mesmo dia, efetivamente. E agora eles estão colocando também no portal, acho que era isso legal a Ju falar, no portal de negociação, onde o próprio cliente, com o apoio do representante, mas o próprio cliente final, pode fazer a sua negociação, efetivamente fazê-la no momento que ele escolhe por cartão de crédito. Ele pode imediatamente sozinho escolher se ele quer pagar em até 4 cartões, escolher se ele quer pagar de 2 a 12 vezes, tudo nas claras, tudo tranquilo, muito simples de fazer, e o resultado é muito imediato. A partir do pagamento desse link que gera no final para o cliente de vocês, né, para o cliente final, esse link sendo efetivamente pago com todas as mensagens que vocês recebem, o crédito é instantâneo na conta. Então isso é muito legal. Ele gera para você todas as facilidades de um crédito à vista, de um recebimento à vista, passando a possibilidade de alongar para o seu cliente, e pode ser feito tanto da maneira mais simples, uma negociação direta, até até um processo via API que pode integrar diretamente com o seu sistema, com o seu ERP, com o nosso ERP aqui, Links, que vai fazer a facilidade para vocês, vai integrar no financeiro. Cada tipo ele atende, ele nos permite, ele tem uma flexibilidade e nos permite atender toda a necessidade que você, empresa, precisa para atender o seu cliente final. Dando aí um pouco da visão de quem implantou, então, assim, basicamente é uma ferramenta que ela usa como base o pagamento à distância, tá? Basicamente é isso, tá? É a venda, ele usa como base o conceito da venda não presencial, tá? Que acontece muito no e-commerce. Então, a gente, firmado o convênio, a gente tem acesso a uma conta digital da empresa. Todos os links são gerados nessa conta digital. A gente começou isso de forma manual. Então, o cliente liga, quer fazer uma negociação, a gente tem uma tabela. Essa tabela mostra para a gente quanto que fica, em quantas parcelas, enfim, qual é o valor da parcela mais ou menos. O cliente fala, beleza, eu quero fazer. A gente gera um link, que é o pagamento por link no cartão de crédito. Basicamente, é a mesma base, a mesma estrutura. Gera esse link, manda para o cliente acessa o link. Quando o cliente entra no link, ele já entra num ambiente PIMPAG, ou seja, num ambiente seguro. A gente não tem essa visualização, não transita dado para a gente, número de cartão, nada. Lá nesse ambiente, ele vai colocar os dados dele de cartão, enfim, um cartão, vários cartões, ele vai escolher quantas parcelas ele quer. A gente consegue deixar fixo ou deixar ele escolher, enfim.
A partir do momento que ele finaliza, ele entra para uma esteira de aprovação, como uma esteira de um pagamento de uma venda não presencial, né? Então, claro que ele entra para uma esteira de antifraude, que no nosso caso a gente teve que customizar, porque não é uma compra, né? Então ela entra um pouco diferente. E ele tem que ser aprovado pelo cartão dele, que aí tem um desafio que, se o cliente não está acostumado a transacionar valores elevados no cartão, ele provavelmente vai ter qualquer tipo de bloqueio por segurança, que tem que entrar em contato com o cartão numa primeira vez para poder dizer, olha, reconheça a compra, o que fiz, enfim, para ser liberado. A partir do momento que libera, que adquirente libera, então isso que é a beleza do negócio, quer dizer, a partir do momento que a adquirente libera, ela deixa de ser risco meu, ela passa a ser risco da adquirente, né? A gente recebe à vista. E esse processo é no mesmo dia entre o valor, né? Via de regra, não sei que ficou aprovado muito no final do dia, enfim, mas via de regra entra no mesmo dia, então é praticamente em D0. Então você fechou uma negociação de 10 mil, por exemplo, 10 parcelas de 1.000, vamos considerar a taxa aí que é cobrada, o cliente vai pagar em 10 parcelas de 1.000 e a gente vai receber 10 mil reais à vista e vai baixar a conta do cliente. A partir do momento que você baixa a conta dele, libera o limite de crédito. Então, assim, a gente começou dessa forma, de uma forma bem caseira, bem manual, até para testar a ferramenta, enfim, e ajustando algumas coisas que o Luiz falou, a gente foi ajustando algumas informações de como recebe o retorno, né, da plataforma, para a gente ficar mais ágil com relação à tratativa com o cliente. E agora a gente já está numa fase que a gente tem um portal do cliente, que é onde o cliente consegue visualizar tudo que ele tem, os débitos que ele tem, tanto vencido quanto a vencer, e a gente já está numa fase de integrar esses dois mundos. Então, a partir do momento que isso estiver integrado, quando ele resolver fazer essa negociação lá dentro, é como se carregasse um carrinho e aí vai direto para uma página, ele já é carregado para a página da Pipag de forma automática, é transparente para ele e aí já continua todo o processo. Então a gente ainda está customizando esse portal, mas a ideia é já nascer com essa automatização. É verdade, a gente tem... Cobrir tudo, né, Luiz, das dúvidas, mas é muito mesmo. Assim, tem uma simplicidade. A Fabiane fez uma outra pergunta, como encontra essa solução? A gente fez todas as adequações dessa solução e, na realidade, a gente não tem nenhum tipo de não quero falar que está tudo pronto. Tem diversas adequações ainda que podem ser feitas para vocês, diversas customizações. A gente está fazendo isso com a Embrands. Mas, Fabiane, você pode, aí a equipe do Zanco, que vocês tantos conhecem aí, que te atende, você pode procurar diretamente eles, que a gente entra em contato com você, a gente mostra para você a solução, qual a facilidade maior, como é que ela se adequa às suas necessidades, o que você precisa fazer, o que você... dentro da política que você já utiliza, tá certo? Mas quais os benefícios e facilidades? Sendo bem claro para você, a possibilidade da gente recuperar, de reativar esses clientes multimarcas, reativar essas franquias que eventualmente estão com uma dificuldade, ou mesmo dar um fôlego para que elas possam pagarem até 12 vezes utilizando essa nova ferramenta e você sempre recebendo à vista. Então, dependendo da sua política, isso ainda fica melhor para o seu cliente, tá? Mas a gente tem aqui um atendimento específico, nós temos aí a possibilidade de ver o ajuste que seja necessário para a sua empresa, que você precisa fazer. É só entrar em contato aí com o nosso pessoal, o pessoal que já te atende, aí, novamente te digo, da equipe do Zanco, que eles vão direcionar e a gente vai aí conversar com você imediatamente para ver qual é a melhor solução, como que a solução pode te atender da melhor forma. Eu enxergo aí também, Luiz, alguns outros benefícios. Assim, que eu acho que deve ser um parto ali para a Ju, por exemplo, que eu imagino que se a Juliana, com a quantidade que a Embrands tem, deve ter um buzilhão de milhares de multimarcas. Imagina se ela vendesse por conta própria em 10, 12 vezes, o inferno que seria para ela de conciliação, né? Tem 8 lançamentos no ano, com X mil clientes, pagando em 12 parcelas, ela vai ter 1 milhão de parcelas a conciliar, vai ser qualquer coisa desumana, né?
cara pagou, recebeu, mata um pouco dessa dor da conciliação. E tem um outro benefício ali que eu acho que é um pouco assim de... eu contei que eu já fui o multimarca, mas eu já fui também o outro lado, que era o vender para o multimarca, né? Eu já fui eu já cuidei do showroom ali, né? Muito tempo, não na Elos, mas em outras marcas, na Hering, na Arezzo. E aí, uma coisa é você dizer como marca, é lógico que assim, a gente sabe que toda operação, dinheiro custa, né? A gente sabe que toda operação tem o seu custo financeiro. Uma coisa é dizer, olha, eu, a marca, estou te repassando um custo financeiro. Outra coisa é dizer, olha, eu tenho aqui uma operação que é feita aqui pelo meu parceiro. E aí, qual que é a parcela? E aí, né? Eu acho que dissocia um pouco, assim, dissocia um pouco da marca aqui, olha, meio que, olha, não é comigo mais, sabe? Vê aí, tem um parceiro meu que resolve esse problema, vê aí você com ele, vê aí, você escolhe a taxa que você quer, né? Eu acho que tira um pouco dessa fricção com a marca, sabe, da hora da escolha. Eu acho que esse é um benefício também. E eu queria te perguntar, Luiz, não é porque eu sei, mas eu queria que você contasse a Ju está contando do não presencial, mas eu acho que tem muita gente também, você tem um mundo do varejo ali que tem ainda, tanto para o B2C, mas também para a própria Brands, que tem lá a pronta entrega, como muita gente que tem, e é muito comum hoje, e acho que nessa retomada do varejo vai ter muito ainda a questão da pronta entrega, do cara comprar, eu vou fazer um pedido de X grades ali, do cara que compra presencialmente ali. Você tem a modalidade da maquininha em que eu escolho na hora ali quantas parcelas eu vou pagar e taca ali pau na hora, né? Sem dúvida. Tanto no B2B para atender essa solução, como no B2C. A gente tem o propósito da Pimpag é oferecer essa facilidade sempre para que a gente possa alongar os prazos, certo? Com condições muito favoráveis em relação ao que se vê hoje no mercado e podendo atender todos os nossos franqueadores, mas principalmente também no processo presencial, atender todas as lojas, todas as multimarcas, todos os franqueados que necessitam desse tipo de facilidade ou oferecer essa facilidade para o seu cliente final. Você disse, e com muita propriedade, muito interessante, de você diminuir controle, de você permitir uma política mais agressiva de venda à vista, diminuição do seu risco, a diminuição dessa aflição mesmo, como você disse, de estar ali, é você que está fazendo isso, então você precisa fazer, não, você apresenta o parceiro para fazer esse negócio, e na ponta, para venda para o consumidor final, para aquela pessoa que entra na loja e precisa de soluções e de alternativas, a gente sabe que muitos comerciantes hoje, muitos lojistas, vendem já em 3 vezes sem juros, porque isso é uma praxe do mercado, porque aqui vende todo mundo em 4 vezes sem juros, porque ali vende todo mundo em 5 vezes, só que chega num momento que a gente sabe, primeiro, não existe almoço grátis, isso tem um custo e nossos lojistas conhecem muito bem, mas chega um momento que sufoca. Ele não tem a possibilidade de oferecer mais do que isso. Ele fala, olha, eu ofereço para você em 6 vezes ou em 7 vezes, esse é o máximo que eu posso fazer. E a gente sabe que hoje a maior dificuldade, estava até batendo um papinho antes, nós três, né, antes da gente começar, uma das dificuldades que a gente tem e que é muito clara, é você ter o consumidor dentro da sua loja, seja ela da sua loja online, da sua loja física, e você tem uma dificuldade hoje, a gente sabe disso. A partir do momento que ele entrou na sua loja, ele precisa comprar. E você precisa ter todas as alternativas para poder receber. E a Pimpag, ela é uma alternativa muito viável. Eu falo, olha, eu não consigo fazer aqui vamos falar um número bobo, eu não consigo fazer essa compra de seu preço tá bom, mas eu não consigo fazer esses R$1.000 aqui em 4 vezes de 250, legal, eu vou procurar uma outra alternativa. Eu não posso fazer em 4 de 250, mas eu posso fazer em 12 de 97, em 12 de 90, isso cabe no meu orçamento, tá feito, tá aqui, o lojista recebe
imediatamente, ele recebe no mesmo dia, se ele tiver na nossa conta digital, ou recebe no domicílio bancário dele, como mais uma facilidade alternativa que não elimina as demais alternativas. Então, isso ajuda bastante, e a gente tem todas as soluções. A gente tem a solução para o B2C, como temos a solução para o B2B, que a gente está fazendo dessa forma e criando alternativas para que os nossos franqueadores, licenciadores tenham efetivamente a possibilidade de ofertar ou de enfrentar esse desafio desse momento de pandemia, mostrando aí uma facilidade para os seus multimarcas, para os seus franqueados, mas também, e esse foi o nosso crescimento, esse foi o que nós aprendemos a fazer, que é oferecer alternativas viáveis para que os lojistas alonguem os prazos e possam receber à vista, principalmente sem custo efetivo para o nosso lojista. É uma alternativa que deixa você com novas possibilidades de prazo, né? Porque é difícil para um lojista hoje, ou para qualquer um dentro do mercado, falar, olha, eu vou parcelar para você em 10 vezes, em 12 vezes, tendo todos os trabalhos como o Zanco posicionou, de controle, de processos, de procedimentos, mas principalmente o custo financeiro que você tem nessa ponta e que você não consegue absorver pelas margens cada vez menores, né, com a competição cada vez maior. A Pimpag entra nesses dois caminhos, do B2B e no B2C. E vai ser fundamental porque o varejista está descapitalizado, né, Luiz? Ele não consegue, ele vai ter dificuldade de ceder com crédito próprio, né? Então, o mercado todo está descapitalizado. E aí a Fabiane perguntou, olha, tá integrado com o RP, faz conciliação, essa dinâmica aí a Juliana pode contar um pouquinho, mas assim isso na Inbrand, Fabiane, hoje, por enquanto, né, a gente fez a toque de caixa aqui, correndo na pandemia. Hoje na Inbrands é uma customização, tá, da Inbrands. Ainda não está totalmente ali automatizado no produto padrão. A gente está com um roadmap intenso aqui, cada vez mais integrado, mas hoje lá o que a Juliana tem, ela tem um time super fera de desenvolvimento, mas ela tem a capacidade de até pelo produto Link ser uma plataforma possível de customizar, ser uma plataforma mais aberta, ela customizou essa integração no portal dela lá, certo, Ju? Na verdade, assim, a gente está customizando o portal, no Links RP a gente ainda não customizou nada, mas a gente tem uma customização feita no caso do nosso Links RP, com relação ao módulo de acordo de acordo para o atacado, tá? Então, o que a gente faz? Quando o cliente entra em contato com a gente gera um acordo onde a gente pega todos os títulos que ele quer fazer esse pagamento e gera um acordo com uma parcela, tá? Então, eu baixo... o que por trás a ferramenta faz, né? Ela faz uma baixa de vários para a inclusão de um título, que só acontece no momento que eu aperto o botão, tá? Então, no momento que o cliente que efetiva esse acordo, eu dou um ok nessa negociação e aí eu vou fazer baixa de um recebimento para um título em aberto. Então, eu faço uma baixa de 1 para 1. Como se ele estivesse pagando a vista, né? Eu transformo 10 faturinhas de R$10 que somou 100 em um título de 100, vencendo naquele momento. Quando eu recebo aquele 100, eu vou lá e baixo 1 para 1. É uma baixa manual ainda. Então, a gente optou nesse momento, como você mesmo falou, para, na largada, plugar imediatamente, né? Porque a gente não dava para a gente ficar perdendo tempo em integração, né? Em teste, enfim, nada disso. E aí a gente está desenvolvendo agora a questão do portal, que é para dar agilidade para o cliente, porque a gente entendeu que para a gente... apesar de ainda ser manual, é super tranquilo, né? Segundo passo, como a gente está falando de B2B, não tem TF, né? Você está falando de B2B, você não tem TF, você não joga para o robô de conciliação, é diferente quando você recebe ali na boca do caixa, né? A conciliação a gente vai ter que pensar como é que a gente recebe esse arquivo e manda a instrução para baixar automaticamente no Links RP. Esse vai ser um segundo passo. Nesse momento, a gente está com essa perna ainda manual. No B2B, até para
facilitar o entendimento. No B2B a gente tem diversas possibilidades, como a Juliana falou, como a Embrands fez, mas a gente tem mais possibilidades de fazer. Então a gente consegue desde o processo mais simples até o processo de checkout, para que você possa, no momento que o seu cliente fez o pagamento, baixou esse pagamento, eu devolvo para você um arquivo para que você possa baixar. É sempre uma compra, é sempre uma venda, uma venda à vista que você fez, um recebimento à vista que você fez. Então a gente gera para você uma informação que permite você integrar e fazer essa baixa. Então isso a gente pode discutir nos processos. Nosso roadmap está efetivamente pesado, criando todas essas alternativas aí para o varejo. No B2C a gente está também finalizando alguns processos que vão permitir que a venda PinPag, a venda feita através da PinPag, já liquide diretamente no conciliador Links. Ela ainda não está nesse processo, não está na última versão, mas nas próximas versões, aí agora nos próximos 2-3 meses, a gente também estará com a possibilidade de, nas vendas feitas nas maquinetas, as vendas presenciais, você poder receber a conciliação diretamente no conciliador Links, que integra com o seu RP. Show de bola. Turma, estamos caminhando aqui para os nossos 5 minutinhos finais. Aqui não temos mais perguntas. Aqui, se aparecer mais alguma perguntinha aqui da nossa audiência, a gente responde. Luiz, considerações finais e a gente deixa a nossa convidada especial terminar? Alguma dica maior aqui? Alguma recomendação aqui em meio de pagamento para a nossa audiência aqui? E como a turma contata aqui, chega quem quiser saber mais aqui sobre PinPag. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Obrigado. Primeiro, é importante a gente estar trazendo as novidades, né, que a gente está gerando aí, criando no dia a dia, trazendo para vocês, que é o nosso objetivo, né? Criar soluções para que os nossos consumidores, para os nossos clientes consigam vender cada vez mais. Esse é o nosso desafio. A PinPag, ela é hoje, como eu disse no início para vocês, uma empresa Links, uma empresa que tem como finalidade alongar prazo e ajuste de fluxo de caixa para o varejista. E é muito simples aí de estar. Nós estamos aí, a PinPag está no portfólio, todo o portfólio da Links, e hoje vocês precisando, a partir de amanhã, querendo a gente que a gente demonstre a solução para vocês, faça uma apresentação, converse com a equipe de vocês e a da empresa de vocês, não tem problema nenhum. É só entrar em contato diretamente com o seu executivo, que te atende diretamente na Links, aí do pessoal do time do Zanco, que eles vão marcar conosco imediatamente, e além disso a gente tem toda aí a facilidade de fazer a apresentação para vocês, criar soluções, discutir soluções, e é muito simples, é só entrar em contato com o seu gerente, né, com o seu executivo de contas que te atende, e a gente entra em contato imediatamente com vocês. A gente está à disposição, nosso time de Pay, de PinPag e LinksPay está à disposição de vocês para fazer a apresentação, mostrar uma solução e discutir uma solução diferente com vocês. Está aí, através aí do seu executivo, você chegando a gente mais fácil, diretamente com a solução, eles que entendem bastante já o dia a dia de vocês, os sistemas que vocês têm, e a gente consegue fazer um ganha-ganha muito bacana nisso e fazer diretamente. A partir de amanhã, estamos à disposição de vocês para essas soluções, para discutir solução e para que a gente consiga implantar rapidamente em vocês. Como eu disse, é muito simples a instalação do processo. A gente criou um mecanismo de implantação que
permite a gente fazer isso de forma muito rápida, atendê-los de forma muito rápida, imediatamente, e aí sim, como a gente fez esse processo aí com a Inbrands, né, que teve com a gente desde esse início dessa adequação de produto, a gente consegue ir adequando conforme as necessidades de vocês. Mas ele pode ser imediatamente, ele está disponibilizado imediatamente para vocês, e fala comigo qualquer coisa que vocês precisem, através do executivo aí de vocês, a gente atende vocês aí com todo prazer para mostrar a nossa solução, tá bom? Obrigado a todos aí, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por vocês ouvirem esse nosso bate-papo, e como o Zanco falou, a gente precisa deixar aí a nossa estrela da companhia hoje, que é a Ju, que ajudou a gente bastante aí, a Juliana, que com todas as atividades dela, que não são pequenas, para cuidar da tesouraria da Inbrands, está aí ainda disponível nesse final de tarde para bater um papo com vocês, bater um papo conosco, muito agradável, tá bom? Um abraço a todos, obrigado. Obrigado, Luiz. Ju? Eu que agradeço. Na verdade, eu só tenho a agradecer, gente, a oportunidade, enfim, e a parceria. A gente já é parceiro Lynx há muito tempo, né? A gente tem aí processos e parte dos nossos sistemas automatizados que eu acho que poucos aí no mercado tem, porque a gente investe bastante, né, no sistema, no Lynx, apesar dele não ser um sistema da NASA, mas ele atende muito bem os desafios do varejo. Eu acho que eu venho de SAP, e quando eu conheci, eu acho que não tem sistema melhor hoje para o varejo, né, para atender todas as demandas do varejo, a flexibilidade, o dinamismo do varejo, enfim. Então, esse aí foi só mais um braço aí dentro do portfólio Lynx que a gente abraçou, e está bem feliz com a parceria. Eu acho que tem bastante coisa aí para a gente olhar para frente. Como vocês mesmos falaram, né, essa questão do meio de pagamento e das experiências dos clientes com os novos meios de pagamento, a gente tem céu é o limite para a gente construir aí coisas novas. Então, queria agradecer a parceria, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e colocar à disposição, enfim, tanto para vocês, ou se alguém aí que assistiu o nosso papo aí tiver alguma dúvida ou quiser algum bate-papo, aí em contato com vocês, e isso vai chegar até mim, eu estou à disposição. Legal. Também queria te agradecer, Ju, pela parceria, pela confiança, pelo seu tempo. E parabenizar, acho que em Inbrands, você, Luiz, pela ousadia de fazer diferente, pela criatividade, né? Acho que a gente vive um momento muito particular, né? Ninguém imaginava tudo que isso está acontecendo, e acho que situações novas demandam soluções novas, né? E acho que vocês foram criativos e ousados em propor soluções novas, em alternativas novas, e a gente vai ter que cada vez mais pensar diferente, propor soluções novas, e vocês foram ousados e criativos e estão conseguindo resultados diferentes porque tiveram essa coragem. Parabéns, e obrigado aí por todo mundo por estarem nos assistindo aí. Espero que a gente tenha ajudado a inspirar aí vocês a pensarem diferente também nos negócios de vocês. Obrigado, gente, foi um prazer. O Papo Lynx daqui a pouco vai estar, acho que a partir de amanhã já deve estar disponível aí no YouTube. E fiquem à vontade, se quiserem mais dúvidas, alguma coisa, acessem seu time comercial aí da Lynx. Obrigado, gente. Valeu. Boa noite. Obrigada. Boa noite.